Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos realizar a segunda parte da revisão para avaliação diagnóstica de física. Portanto, hoje, dia 22 de abril, iremos realizar questões envolvendo fenômenos de reflexão da luz, fenômeno da refração da luz através de um prisma, reflexão difusa da luz, absorção e as cores dos objetos, e por último, o fenômeno da óptica geométrica, reflexão, refração e absorção. Então, primeira questão. A sombra de uma nuvem sobre o solo tem a mesma forma e o mesmo tamanho que a própria nuvem, porque os raios solares são, alternativa A, praticamente paralelos, alternativa B, muito divergentes, alternativa C, pouco numerosos, alternativa D, todos convergentes ao mesmo tamanho, alternativa E, muito numerosos. Então, percebam que a luz, pela situação, a sombra de uma nuvem é refletida e essa sombra ela mantém o mesmo tamanho, ou seja, as mesmas dimensões da nuvem real. Isso é possível porque a luz se propaga de maneira retilínea e ela mantém essas luzes paralelas entre si. Portanto, a alternativa A é a resposta correta. Item 2. Uma pessoa pode ver sua imagem formada mediante um espelho, porque este, alternativa A, difunde luz, B, absorve luz, C, refrata luz, E, reflete luz. Então, portanto, pessoal, só é possível ver a nossa imagem no espelho porque a luz é refletida, ou seja, a luz incidente reflete, tá certo? Então, devido ao fenômeno da reflexão da luz, podemos ver a nossa imagem projetada no espelho. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Lembrando que o espelho é uma superfície lisa, polida, onde essa reflexão mantém essas luzes paralelas entre si. Não esqueçam disso, pessoal. Dica de prova. Item 3. Em dias de chuva, observa-se o arco-íris porque as gotículas de água na atmosfera, letra A, decompõem a luz do sol, letra B, refletem a luz do sol, letra C, absorvem a luz do sol, letra D, tornam-se coloridas pela luz do sol. Primeiro passo. A luz do sol é chamada, ou dizemos conhecida como luz branca, porque nela há várias outras cores, chamadas de cores fundamentais. E num dia chuvoso, a atmosfera está com grande concentração de gotículas de água. Então, quando a luz do sol bate nessas gotículas, ela sofre decomposição, ou seja, o fenômeno que ocorre é a refração da luz, ou seja, a refração da luz é o desvio da luz em meios distintos, cujas densidades são diferentes. Então, no momento que a luz bate numa gotícula, essa gotícula decompõe a luz branca em outras luzes. E aí nós vemos o fenômeno do prisma, tá certo? O fenômeno do arco-íris. E a gotícula de luz funciona como um prisma que a luz do sol, ao penetrar nessa gotícula, ela produz o fenômeno da refração. Então, não esqueçam essa dica para a prova, pessoal. Então, o fenômeno do arco-íris só é possível devido a essa luz branca bater na gotícula e decompor essa luz. E ela só decompõe por causa que há um desvio da luz do meio A para o meio líquido. Ou seja, essa luz sofre um desvio, uma alteração na sua direção e aí nós temos o fenômeno da refração da luz. Portanto, alternativa correta, letra A. A luz do sol ela decompõe a luz do sol. Item 4. Uma piscina com água é vista por um observador externo. Letra A, mais profunda do que realmente é. Letra B, mais rasa do que realmente é.
Letra C, da mesma profundidade. Letra D, mais rasa ou mais profunda, dependendo de sua posição. Essa questão, novamente, é uma questão que retrata refração da luz. Vamos lá para um exemplo. Imagina aí que eu tenho um pescador com uma lança e nós temos um peixe. Percebam que a luz refletida de um meio distinto a outro, ela sofre um desvio, sofre uma alteração na sua direção. Da água ela vem num sentido, no ar ela muda a sua direção. Percebam que a imagem aparente do peixe está mais acima e a posição real do peixe está abaixo. Se eu colocasse uma questão hipotética, você vendo o pescador vendo o peixe, ele deve lançá-la na mesma posição, ou mais abaixo, ou mais acima? A resposta correta seria mais abaixo. Por quê? Porque devido ao fenômeno da refração, o peixe, a sua posição real será mais abaixo do que a posição aparente. Essa aparente é a que eu vejo, mas ele está, a real é mais abaixo, não é isso? Segundo ponto, imagina aí que eu tenho uma menina, ela observa um mergulhador. Percebam que a imagem projetada, a imagem aparente do mergulhador está mais acima, mas realmente o observador está mais abaixo, não é isso? Mais abaixo. Por quê? Por causa do fenômeno da refração. A luz sofre um desvio, uma mudança de direção. Então, a menina vai ter a sensação que o mergulhador estará numa parte mais rasa e não numa parte mais profunda. Na realidade, ele está na parte mais profunda, mas devido ao fenômeno da refração, ela verá esse mergulhador numa parte mais rasa da água, tá certo? Então, agora vamos para a questão. Uma piscina com água vista por um observador externo, pode levar em conta aqui. Mais profunda do que realmente é? Não. Falso. Letra B, mais rasa do que realmente é? Verdade. Porque, se a gente for pegar em comparação esse exemplo, ela está vendo o mergulhador numa região mais rasa do que realmente é. Perceba que ele está aqui mais acima, mas na verdade, devido a esse desvio, na verdade o mergulhador está mais abaixo. Igualmente aqui, se fosse o piso, né, ela veria o piso mais acima, teria a impressão que a piscina é mais rasa. Por quê? Porque a piscina, a luz sofre uma refração, ou seja, um desvio, e aí ele tem a sensação de ver mais rasa, mas na realidade, a piscina é mais profunda. Portanto, letra B seria a resposta correta. Questão 5. Observe atentamente a imagem abaixo. Temos uma placa metálica de fundo preto sobre o qual foram escritas palavras com cores diferentes. Supondo que as cores utilizadas sejam constituídas por pigmentos puros, ao levarmos essa placa para um ambiente absolutamente escuro, iluminarmos com luz monocromática azul, as únicas palavras e cores resultantes, respectivamente, que serão percebidas por um observador de visão normal são... Vamos para a questão. Então, nós temos aqui, perceba que ele diz que as cores são constituídas de pigmentos puros. Então, essa aqui é um pigmento vermelho, puramente vermelho, essa puramente azul, ou puramente verde, a palavra azul, a palavra branco puramente vermelho, a cor. O preto é a cor pigmentação branca, a amarela é violeta, a verde é coloração azul, alaranjado, a palavra alaranjado, pigmentação verde, e a palavra vermelho, analogamente a preto, pigmentação branca. Então, o que é que ocorre? Se o ambiente é iluminado com luz monocromática azul, o que é que ocorre? Na palavra amarelo, a pigmentação azul absorverá a cor azul, né? Então ele vai ter a sensação da imagem ser preta. Já a pigmentação verde, como a luz é azul, ela vai absorver a luz azul, será absorvida pela luz verde. Então eu vou ver aqui tudo preto. Aqui a branca,
ele vai absorver a luz monocromática azul. E eu também vou ter a sensação de preto. A pigmentação branca. Pigmentação branca. O branco reflete todas as cores, então ele vai bater e refletir. Então eu vou ter a sensação dessa palavra preto com cor azul. A violeta, o amarelo, absorve o azul. O verde refletido está com pigmentação azul, então ele vai refletir o azul. Eu vou ver a palavra verde com pigmentação azul. O alaranjado, eu vou ter a sensação, ele vai absorver, a cor verde absorve a azul, então eu vou ver tudo preto. E o vermelho, como está com cor branca, o branco, assim como a palavra preto, pigmentação branca, vai refletir o azul, tá certo? Então eu vou ver as palavras. Aí ele diz: as únicas palavras e cores resultantes, respectivamente, serão percebidas pelo. Vou enxergar o preto com pigmentação azul, vou enxergar o verde com cor azul, vou enxergar o vermelho com cor azul. Então vou ver preto, verde e vermelho. E vou enxergar o preto, né? As outras palavras, as demais ficarão pretas, vou enxergar só a cor preta. E vou enxergar o azul, que como a luz monocromática é azul, ele vai refletir a luz azul. Portanto, resposta correta, letra B. Então, pessoal, moral da história. Eu só consigo ver as cores distintas porque cada cor, lembrando, ela tem um comprimento de onda diferente. Então, ela bate, a luz branca do sol, ela bate na minha mesa amarela, porque o amarelo, puramente amarelo, ele vai absorver as outras cores da luz branca do sol, que nessa luz branca do sol tem várias cores, né? Quando decomposto, como vocês viram no prisma, você consegue enxergar o arco-íris, porque decompor através das gotículas de água que funcionam com prisma, decompõe aquelas cores. Então, ele absorve as outras cores e vai refletir apenas o amarelo. Vamos dizer, um celular azul, né? O que é que acontece? Ele vai absorver as outras cores e vai refletir apenas o azul. Então eu vejo o celular com a capinha de cor azul. O branco significa dizer que a luz branca bate na cor branca e reflete todas as cores. Então eu vou ter a sensação de branco. E quando uma cor é preta, é porque ele absorve todas as cores e eu tenho a ausência de luz. Então você tem a sensação de cor preta. Tá bom, pessoal? Última questão. Dadas as afirmações. 1. A luz no meio homogêneo pode se propagar em linha reta? Então essa é uma questão que evidencia os princípios da óptica geométrica, que são 3. O princípio da propagação retilínea, princípio da independência dos raios luminosos e o terceiro princípio, que é o da reversibilidade dos raios luminosos. Então, a luz no meio homogêneo pode se propagar em linha reta? Está evidenciando o primeiro princípio de propagação da luz. O que é que diz? O primeiro princípio: em meios homogêneos e transparentes, a luz propaga-se em linha reta, ou seja, a luz propaga-se em linha reta. Então, verdade. Aqui nós temos o exemplo do laser no quarto escuro, né? Propagando em linha reta. Se você fizer um furo em várias cartolinas, você vai ver a luzinha propagando em um feixe paralelo, né? Isso para o mesmo meio, sempre a luz propaga em linha reta. Princípio fundamental. Item 2. Dois ou mais raios de luz, ao se cruzarem, seguem normalmente seus caminhos? Esse é o segundo princípio da independência dos raios. Quando dois ou mais feixes de luz se cruzam, não se altera a propagação do outro. Vejam aí o exemplo, um palco, né, um show, as luzes interceptam umas nas outras e os raios mantêm sempre a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, princípio da independência dos raios luminosos. Então está correto, perfeito. Quando se cruzam, não produz interferência. Item 3. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Esse é o terceiro princípio da reversibilidade dos raios luminosos, ou seja, eles são independentes entre si.
A trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação. Um exemplo clássico é você dentro do carro. Se você estiver no banco de trás, você, ao olhar para o retrovisor, você vai ver a imagem refletida do motorista. E o motorista, ao olhar para o retrovisor, vai ver a imagem refletida do passageiro, que é o que acontece aqui nesse anagrama. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Portanto, a trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Correto? Verdade. Portanto, 1, 2 e 3 são verdadeiras, então letra C estão todas corretas. Pessoal, finalizo a nossa revisão por aqui. Estudem a prova. Nessa revisão eu abordei todas as questões da prova. Espero que façam um bom uso, assistam quantas vezes quiser e puder, tá bom? Desejo a todos boa prova e sucesso. Um abraço.